Graças a Deus, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para murmurar, do que para reclamar. E ainda que venham dias difíceis e situações desagradáveis, lembre-se, o poder da vida e da morte estão na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto, Provérbios 18, 21. Há poder nas nossas palavras. A nossa palavra tem poder de levantar e de abater. Poder de gerar vida e também a morte. Há poder de abençoar e de amaldiçoar. Então pense muito antes de falar. Toma muito cuidado. Existem palavras que destroem casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, palavras que acabam com o dia da pessoa, palavras também que levantam, fortalecem, sustentam, geram esperança. Então que você, em nome do Senhor Jesus, pense muito antes de falar, porque aquilo que nós falamos carrega um grande peso. E tudo aquilo que nós falamos, nós em breve prestaremos contas. A palavra de Deus fala que pelas nossas palavras nós seremos absolvidos ou nós seremos condenados. Por isso nós temos que cuidar muito daquilo que sai dos nossos lábios. E as coisas de Deus são tão maravilhosas que eu ia falar sobre uma outra mensagem nesse momento, mas a partir dessa abertura, dessa saudação, o Senhor trouxe ao meu coração aqui agora uma passagem que está em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor fala o seguinte, Jesus dizendo para os seus discípulos: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no corpo do homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e a insensatez, ou seja, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e o torna impuro. Aqui o Senhor estava juntamente com seus discípulos diante de religiosos, fariseus, mestres da lei, os religiosos da época. Porque me chama a atenção que quem perseguia Jesus não eram os romanos, eram os religiosos, os que conheciam a lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus e diziam conhecer a Deus. Não basta apenas falar. Deus, ele não existe para que possamos apenas falar sobre ele, porque Deus é vivo. Deus, ele é aquele que habita em nós e através de nós. Ele é um Deus vivo, real. O Senhor nos chama não para conhecê-los de palavra, mas para conhecê-lo em espírito e em verdade, para ter em nós um pouco desse Deus tão maravilhoso, a questão do amor dele, o perdão dele, o toque dele, o carinho, o amor, a comunhão, a intimidade com ele. E isso é maravilhoso, porque falar qualquer um fala. A questão é ter de Deus dentro de si. A questão é amar como ele ama, a questão é perdoar como ele perdoa, a questão é abraçar como ele abraça, é estender as mãos como ele estende. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que usam o nome de Deus em qualquer situação, falam muito, cantam louvores e vão à igreja e dizem ler a Bíblia, mas não vivem Deus. Deus nos chama para ter experiência, para ter vida, para ter contato com ele.
Embora não possamos tocá-lo fisicamente, nem vê-lo, nem ouvi-lo, embora se ele quiser, ele se manifesta da forma que ele quiser. Ele é soberano. Mas o Senhor nos chama para ter uma comunhão com ele, assim como Samuel, que ainda criança ouviu Deus chamá-lo à noite. E ele não tinha ainda ouvido a voz do Senhor e correu até o sacerdote Eli. Senhor, o Senhor me chamou? E Eli falou, não, eu não te chamei, volte e deite-se. E pela segunda vez, Samuel, Samuel. E ele foi até Eli. E Eli então achou aquilo estranho e disse, Samuel, quando te chamar novamente, diga, eis aqui o teu servo, Senhor. E então ele começou a ter experiências com Deus. Deus, ele quer falar conosco, ele quer trabalhar em nosso caráter, trabalhar no nosso pensar, no nosso andar, no nosso falar, no nosso viver. Mas para isso a gente tem que dar lugar para ele trabalhar em nós, para que assim nós sejamos trabalhados por ele e que ele trabalhe através de nós. Não tem como eu falar de um Deus que eu não conheço, eu pregar a experiência com um Deus que eu nunca tive, eu falar do contato, da graça, do amor, da presença do Espírito Santo se eu nunca desfrutei dela. E mais do que falar, eu volto a dizer, Deus te chama para ter experiências, para viver a presença dele. E aqui nessa passagem é onde Jesus, ele falava com os religiosos que conheciam Deus apenas de ouvir, não tinham esse contato, essa experiência, tanto que eles não acreditavam em Jesus como o Cristo, o Messias. Foram eles, abaixo de Deus, lógico, já havia um propósito todo arquitetado por Deus desde a eternidade, mas foram eles os usados pelo inimigo para que instigassem os romanos para que levassem Jesus para a cruz. Mas Deus já tinha tudo planejado. O Senhor nos amou desde a eternidade. O Cordeiro que foi oferecido desde a eternidade para morrer no meu e no seu lugar e nos dar vida e vida com abundância. E esse Cordeiro maravilhoso aqui falando para os religiosos da época, para os discípulos, ele deixou claro que embora existisse tantos costumes, tantas doutrinas de homens naquela época, o que valia era aquilo que estava no coração, no interior do homem. Porque eles tinham uma tradição que não podiam de forma alguma comer sem lavar as mãos. Lógico que nós sabemos que devemos higienizar as mãos para nos alimentar, para tocar os alimentos. Mas a questão não era de higiene, a questão era uma tradição. Era uma religiosidade, era um comportamento que era como se fosse o fim para eles. Se você fosse comer sem antes lavar as mãos, era um tipo de cerimônia, era sagradíssimo para eles. E então os discípulos de Jesus chegaram logo com Cristo, com Jesus, e foram já comer sem lavar as mãos. E eles acharam ruim. É um absurdo. Como que eles podem chegar e não seguem a tradição, e não se lavam, e não seguem essa cerimônia? E aí Jesus, mandou palavra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aqui Jesus, sozinho com seus discípulos, ele traz essa revelação. Que o que contamina o homem não é o que entra. Porque na mente dos religiosos, se comessem sem se lavar, seria contaminado, seria o fim. Mas Jesus deixa claro, aquilo que entra pela boca, o alimento, o peixe, a carne, o ovo, o pão, o macarrão, o suco, tudo que entra pela boca sai, passa pelo estômago e logo sai nas fezes. Isso é um processo natural, carnal, humano. Isso não há problema em si. Mas o que realmente contamina, o que de fato prejudica e atrapalha qualquer um, não é aquela feijoada, aquela rabada, aquela vaca atolada, aquele sarapatel, bati uma lasanha, uma carne moída com angu, não é isso. O problema é aquilo que sai do coração. São homicídios, adultérios, ciúmes, facções, contendas, invejas, roubos, homicídios, prostituição, imoralidade sexual. O que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas sim o que vem de dentro para fora. É por isso que a palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
Se o seu coração estiver cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, você vai expelir vida. Você vai transmitir vida. Mas se o seu coração ele está cheio de inveja, de ciúme, infelizmente, vai ser transmitido tudo isso. E isso sim derruba qualquer um. Até porque, eu volto a dizer, a própria Bíblia relata que pela nossa palavra seremos absolvidos ou condenados. E aí? O que tem saído dos seus lábios? O que está aí dentro? O que você tem proferido com a sua boca? Que em nome do Senhor Jesus você tenha esse discernimento, esse temor a respeito daquilo que sai da sua boca. Porque a palavra, ela tem poder de matar ou de gerar vida. A palavra, ela tem poder de fortalecer, mas também de enfraquecer. E é interessante que a Bíblia também relata, Romanos 10, versículo 17, que a fé vem e vem por ouvir a palavra. A questão não é o que eu acho, o que eu penso, a questão é o que sai da minha boca. E se sair aquilo que vem de Deus, você se sentirá vivo, esperançoso, cheio de paz e alegria. Mas se eu fosse falar o que eu penso, o que eu acho diante das verdades que eu tenho visto e presenciado, você não ia querer me ouvir. Então, fale, mas fale dirigido por Deus e com certeza você vai gerar vida em meio à morte, esperança em meio ao caos. Você vai gerar gozo em meio a tantos motivos para chorar. Lembre-se, Deus te dá a graça de escolher abençoar ou amaldiçoar. E aí, qual é a sua escolha? Tudo aquilo que você plantar, com certeza, você colherá. Amém?